Bom dia, meu nome é Ana Carolina e hoje faremos uma análise multifatorial percorrendo desde o diagnóstico até tratamento da nefropatia diabética. Antes de adentrarmos nessa análise, é necessário, a princípio, destacar que o tema sobre o acesso à saúde é uma das pautas mais discutidas nos dias de hoje, principalmente por carregar aspectos imprescindíveis para o desenvolvimento de planos e metas sustentáveis no setor da saúde e também no desenvolvimento social e econômico. Então, nesse contexto, destaca-se a importância de haver o melhor controle das comorbidades, como, por exemplo, a diabetes mellitus tipo 2, que é uma doença precursora da nefropatia diabética, a qual é a patologia responsável por 45% das causas de doença renal crônica, além de ter no Brasil uma incidência acumulativa em 10 anos de 31%, e acometeu o organismo humano de diversas maneiras. Nesse cenário, nosso objetivo geral é descrever como a nefropatia diabética acomete o organismo, como se dá o acesso à saúde dos pacientes afetados pelas doenças renais crônicas e indicar os fármacos existentes para o controle da patologia. É válido salientar também que o projeto integrador é uma revisão bibliográfica e que, para a obtenção das informações, foram realizadas buscas em artigos nas bases de dados como PubMed, Cielo, Medline, além de termos toda uma orientação dos professores. Bom, meu nome é Weber, eu vou falar da nefropatia diabética dentro da disciplina de MAD. A fisiologia é complexa. É um processo autoimune que causa apoptose, mau acionamento das células beta do pâncreas, além de hiperestimulação da síntese e secreção da insulina. A hiperestimulação da glicose faz surgir FADH2 e NADH em excesso, produzindo espécies reativas de oxigênio em células renais e estimula o aumento de ATP. Esse aumento de ATP gera espécies mais reativas de oxigênio e nitrogênio, que ativam vias patológicas em quase todas as células dos rins. Esses fatores prejudicam o DNA das mitocôndrias, afetando sua biogênese e concebendo a sua má formação. As herões agem diminuindo as enzimas que regulam a regeneração dos antioxidantes, levando ao desequilíbrio redoxo nitroso e aumento da proteína quinase, ativando o TGF-beta, e o inibidor que ativa o plasminogênio 1, gerando hipertrofia e fibrose renal, além de glomerulosclerose, reduzindo o óxido nítrico e levando às lesões hiperglicêmicas. O TGF-beta induz a hiperplasia e hipertrofia das células dos rins, ligando-se ao regulador da transcrição dos genes-alvo e ativando o fator nuclear kappa-B, que é um complexo proteico com funções de transcrição, participando da produção de citocinas pró-inflamatórias que aumenta a inflamação. É importante destacar que a hiperestimulação também aumenta a angiotensina 2, levando ao aumento anormal do sistema renina-angiotensina-aldosterona, que leva à hiperfiltração glomerular e à proteinúria, acarretando a nefropatia diabética progressiva. Meu nome é Bárbara e vou introduzir o componente de urinário dentro da nefropatia diabética. O néfron, unidade funcional do rim, é composto pelo glomérulo envolto pela cápsula de Bowman e pelos túbulos renais. O glomérulo se caracteriza por uma rede capilar com células mesangiais interpostas que são responsáveis pela manutenção da matriz mesangial, produção de endotelina e pela regulação do fluxo sanguíneo renal. Essa estrutura é revestida pela cápsula de Bowman, a qual contém 2 folhetos, entre os quais se encontra o filtrado. O folheto visceral é composto pelos podócitos, que formam as fendas de filtração. O folheto parietal, mais externo, é composto por um epitélio e por uma membrana basal, formadora da barreira física e elétrica. A junção do endotélio capilar, da membrana basal e dos podócitos forma a barreira de filtração do rim, que, quando íntegra, permite a passagem de substâncias plasmáticas, com exceção das proteínas. Na nefropatia diabética, há alterações nessas estruturas em função da hiperglicemia. Dentre elas, encontra-se a glicosilação das proteínas da barreira de filtração e conversão da glicose em excesso em outras substâncias, causando desgaste molecular e acumulação desses elementos dos tecidos e nas paredes e dos vasos. Com isso, a proliferação das células mesangiais, alterações da depuração mesangial de macromoléculas e na função de macrófagos locais, características da glomerulosclerose. Outra modificação resultante é a perda das cargas negativas presentes nos constituintes da barreira devido à redução da síntese de elementos essenciais. A deteriorização decorrente dessas transformações contribui para a passagem de proteínas, em especial a albumina, através da barreira glomerular. Bom, meu nome é Fernanda e, como abordado por Bárbara, os efeitos da hiperglicemia sobre a estrutura renal do mesângio repercutem em uma hiperfiltração glomerular, dado a perda funcional da barreira e depósito de matriz no mesângio,
propiciando assim o quadro patológico da hipertrofia renal, haja visto o número reduzido progressivo de néfrons funcionantes, resultando em maior estímulo do aumento do fluxo renal e da própria filtração. Tal efeito de hiperfiltração é potencializado pelo aumento da pressão hidrostática glomerular, derivada, além do estímulo da própria filtração elevada, da ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona, pelos altos níveis séricos de glicose, de modo a diminuir o tônus da arteríola aferente e aumentar o da eferente, prejudicando ainda mais a barreira. Ainda, esse sistema resulta em um quadro hipertensivo gradual de acordo com a cronicidade da doença. Dessa forma, a nefropatia diabética encontra-se classificada em 3 estágios progressivos. Nefropatia incipiente, que é traduzida em microalbuminúria, eliminação relativamente baixa de albumina, fase 1 da doença, fase de nefropatia clínica ou macroalbuminúria, proteinúria resistente e fase de uremia ou insuficiência renal. Meu nome é Nicole e eu vou apresentar as implicações da nefropatia diabética no sistema circulatório. A princípio, é importante identificarmos que o endotélio, a camada unicelular pavimentosa que reveste os vasos, possui função primordial na produção de substâncias vasodilatadoras e agregação plaquetária. Tais funções permitem a manutenção do lumen do vaso e do tônus muscular, a fim de evitar o acúmulo de placas de gordura e de manter as condições fisiológicas necessárias para o transporte e para a troca de substâncias. A vasodilatação é promovida pelo principal produto endotelial, o óxido nítrico derivado de endotélio, mas que tem sua função ineficiente devido à condição hiperglicemiante e hiperfiltradora do paciente com nefropatia diabética, culminando numa maior chance de desenvolver doenças cardíacas isquêmicas e até acidentes vasculares cerebrais. Além disso, é importante destacarmos que a elevação da glicemia é um agente transformador das funções fisiológicas renais, ou seja, promove a hiperestimulação do sistema renina-angiotensina-aldosterona, gerando elevação na produção de angiotensina 2 e dos seus efeitos, que são eles a alta taxa de filtração glomerular e a elevação da pressão arterial sistêmica. Ainda, a angiotensina 2 permite a redução da produção da proteína nefrina, que aumenta a excreção da proteína albumina, caracterizando casos de microalbuminúria e macroalbuminúria, sendo o último considerado mais perigoso devido às alterações que promovem nas variáveis sanguíneas, que são viscosidade, resistência e pressão arterial, sendo reduzidas apenas no âmbito dos vasos renais, já que o sistema renina-angiotensina-aldosterona compensa o efeito sistêmico. Por fim, devido à importância da albumina em inúmeras funções, sua excreção é sinal de comprometimento renal e também cardiovascular, de modo que o paciente deva receber mais atenção se ele estiver com tais condições. Meu nome é Jean e irei introduzir a patologia dentro da disciplina de digestório. No que diz respeito ao aparelho digestório, o comprometimento da homeostase irá acometer diretamente em funções básicas. Os altos níveis glicêmicos no organismo, em conjunto com a uremia, sobretudo os níveis de ureia e amônia, irão comprometer a permeabilidade da barreira intestinal e a flora bacteriana. Com isso, acarretará complicações nas respostas imunes e na motilidade gastrointestinal, gerando desordem na produção de hormônios no aparelho. É importante entender que a proteção gástrica é feita por junções estreitas de células epiteliais. A hiperglicemia leva ao transporte lento de glicose para essas células, que ocorre via GLUT2. Isso afetará as junções estreitas de oclusões da célula, aumentando a permeabilidade da barreira mucobicarbonato, e isso contribuirá para uma maior disfunção da barreira. A partir disso, além da imigração de protozoários para os tecidos mais profundos, irá acontecer também lesões por úlceras e também por gastrite. Isso ocorre devido ao pH do suco gástrico, que varia entre 1,5 e 2. Além disso, as taxas de uremia irão aumentar a permeabilidade e diminuir a expressão de proteínas de junção estanque, pois a ureia que estará abundante irá se difundir do plasma para o intestino e irá ser metabolizado pela amônia, pela urease bacteriana intestinal, que destruirá as proteínas de junção estanque. Por fim, com o comprometimento da mucosa e com diversos fatores endógenos e exógenos da própria nefropatia e com a redução da motilidade, infecções bacterianas estarão bem mais propícias, sobretudo por H. pylori, que são os principais indutores de úlceras peptídicas e adenocarcinomas gástricos.
a bactéria se revigorará, sobretudo pela uremia, visto que a produção ocorre a partir da produção de amônia, que é o NH3. Bom dia, sou Lara Chianca e venho trazer a nefropatia diabética em termos de saúde pública, da atenção primária. Dentre as causas de doença renal crônica, a nefropatia diabética é a mais comum, o que gera grande carga de custos aos sistemas de saúde. Ainda considerando as estatísticas, observa-se que o desenvolvimento econômico da população influencia diretamente na doença, ou seja, a pobreza eleva os fatores que contribuem para o progresso e o agravo, além de piorar o desfecho dos pacientes em piores condições aquisitivas. Visando o não desperdício de recursos e o atendimento adequado às demandas específicas, é necessário que o itinerário terapêutico seja elaborado com precisão, também levando em consideração as possibilidades que o paciente tem de aderir ao tratamento. E com o objetivo de otimizar este tratamento, o Ministério da Saúde elaborou as diretrizes clínicas para o cuidado ao paciente com doença renal crônica, o qual orienta as equipes multiprofissionais sobre o cuidado da pessoa sob o risco de desenvolver ou já diagnosticada. Neste segundo caso, são aplicadas estratégias que previnam a progressão dos danos, seja tornando-a mais lenta ou fazendo a manutenção da função renal. A estratificação de risco, a classificação dos estágios, as estratégias de prevenção, diagnóstico e manejo clínico permitem tratamento melhor estruturado, adequando a cada nível, sem intervenções e gastos desnecessários ou falta de terapias imprescindíveis. A classificação implica diretamente no prognóstico e o cuidado clínico no controle dos fatores de progressão da doença renal crônica deve ser sempre intensificado de acordo com a sua evolução. Meu nome é Leonardo e eu vou falar um pouco sobre a farmacologia da nefropatia diabética. O tratamento dessa doença é realizado agindo sobre as três principais manifestações clínicas dessa doença, que são a hipertensão, a hiperglicemia e a dislipidemia. Na hipertensão, o tratamento é feito com fármacos antihipertensivos, entre eles os inibidores do sistema renina-angiotensina-aldosterona, que são os IECA ou BRAS, e também diuréticos de alça. Já na hiperglicemia, existem os fármacos hipoglicemiantes, que são divididos em insulínicos e não insulínicos. Os insulínicos, por serem injetáveis, são uma alternativa para doenças mais tardias, enquanto os não insulínicos são divididos em secretagogos de insulina e não secretagogos de insulina. Bom, meu nome é Igor e eu irei dar continuidade à parte de farmacologia, falando sobre a dislipidemia. A dislipidemia é o aumento da concentração de lipídios e lipoproteínas no organismo. Seu tratamento é feito por fatores hipoglicemiantes, por conta da ação da insulina nos transportadores de glicerídeos. Tem duas classes mais utilizadas, as estatinas e os inibidores da absorção intestinal de colesterol. As estatinas diminuem a concentração de LDL, e os inibidores da absorção intestinal de colesterol, eles atuam nos enterócitos, impedindo essa absorção. Além disso, é necessário, concomitantemente com os tratamentos, mudar os hábitos, se exercitando mais e melhorando a alimentação. Meu nome é Alan, e diante de tudo que foi dito, é notório que a nefropatia diabética é uma doença que afeta inicialmente os rins e o sistema urinário. No entanto, a ausência de tratamento pode fazer com que essa patologia evolua e afete outros sistemas, como o circulatório e o digestório. Além disso, não há evidências que comprovem a relação direta ou indireta da patologia com o sistema respiratório. A nefropatia, quando não tratada, pode levar à falência do órgão e problemas em outros sistemas, colocando a vida do paciente em risco devido a outras comorbidades. Nesse viés, o diagnóstico precoce e preciso é de grande importância para a manutenção dos estágios iniciais, impedindo a evolução da doença para outros sistemas e no próprio sistema renal. Somado ao diagnóstico, a escolha de uma terapia farmacológica correta é de extrema valia para mitigar os efeitos negativos da nefropatia no organismo humano. Logo, esses pilares de tratamento são essenciais para o melhor manejamento dos gastos públicos, uma vez que a progressão da doença passa a exigir tratamentos mais caros e invasivos, sendo oneroso ao sistema público de saúde e degradante ao doente. Logo, políticas públicas facilitando a acessibilidade e, por conseguinte, o diagnóstico, influenciam positivamente no começo dessa cadeia de acontecimentos, levando à diminuição dos quadros graves oriundos da nefropatia.
Esta foi a nossa análise multifatorial sobre a nefropatia diabética, do diagnóstico ao tratamento. Nós agradecemos a sua atenção.